Irmãos, nós estamos aí próximo do início das Olimpíadas. Quem curte esporte gosta muito dessa data. É um momento onde você, às vezes, dependendo do fuso horário, você vira a madrugada ali assistindo os esportes, assistindo ali as Olimpíadas. E como é gostoso a gente olhar, torcer pelo nosso país. Você que gosta aí de esporte, às vezes um esporte que você gosta mais, outro um pouquinho menos, às vezes você nem entende bem aquele esporte, mas você está lá vibrando, porque é o teu país, né? É o teu povo que está ali. E é interessante que o atleta, principalmente o atleta que ele chega numa Olimpíada, ele é um atleta de ponta, ele é um atleta de alta performance, de alto nível. Aquele atleta, ele busca sempre a excelência. Ele vai buscar a excelência nos movimentos que ele precisa para aquela atividade que ele está exercendo. E é interessante quando você olha, por exemplo, aquelas atividades que eles fazem lá, pendurado naquele que chama cavalo, né? O salto, e aí o camarada vai fazendo cada movimento daquele com tanto detalhe. Às vezes a gente olha e fala assim, caramba, o cara foi excelente, a nota dele, 8,5. Aí você fala, ué, foi tudo bom, foi tudo perfeito. Aos nossos olhos foi tudo perfeito. Mas aos olhos de quem entende, olha e fala assim, pô, ele errou ali. Na hora de cair, caiu com um pé primeiro e depois bateu o outro, ao invés de cair com os dois pés juntos. Ele queimou a linha que tem lá no cantinho. São detalhes que fazem a diferença. São detalhes, às vezes, que é o 0,1 que fez ele perder a medalha de ouro. Ele foi descontado ali um tantinho da nota, e aquele tantinho que ele foi descontado, ele perde, às vezes, até o pódio. Por quê? É a excelência no movimento. É a excelência, aquela ginástica rítmica, né? É mó barato aquilo. Você vê, está todo mundo fazendo igualzinho, tal, não sei o quê. Aí você fala assim, caramba, foi lindo. Aí a pessoa percebe assim, não, aquela ali, ó, andou um pouquinho mais para a direita, estava todo mundo para a esquerda. Meu Deus do céu. É a excelência. O atleta de alta performance, ele busca o tempo inteiro atingir o seu nível de excelência. Isso me fez pensar de como nós, cristãos, precisamos também buscar sermos um crente de excelência. Um crente de excelência. Nós precisamos buscar excelência naquilo que nós fazemos, no nosso relacionamento com Deus, no nosso dia a dia. Mas, pastor, como buscar essa excelência? Como ser um crente de excelência? A Bíblia ela nos dá algumas orientações a respeito disso. Existem vários textos que a gente poderia debruçar aqui para falar sobre esse tema. Mas eu queria compartilhar com vocês, nessa manhã, a história de um homem muito conhecido na palavra, Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E Davi tem muitas histórias contadas na palavra, na Bíblia. Palavras que falam do seu êxito, mas palavras também que apontam os seus erros, que apontam as suas fragilidades, que apontam como Davi, ele buscava a excelência naquilo que fazia, mas em alguns momentos Davi dava aquela derrapada, Davi caía. E esse texto, eu queria te convidar a abrir agora a sua Bíblia, lá em 2 Samuel, capítulo 24, esse texto conta uma dessas histórias, desse homem segundo o coração de Deus. Segundo Samuel 24, a gente vai ler primeiro os versículos de 1 a 4, depois a gente vai pular para o versículo 10, e depois então a gente segue lá para o versículo 15 e vai até o final. Tá? Então, eu vou dando aqui as coordenadas, a gente vai acompanhando, também está sendo projetado aqui. Irmão, se você tem a sua Bíblia aí no celular, nós normalmente usamos na nossa igreja a versão NVI, tá bom? É a versão que a gente usa aqui na nossa igreja. Então, se for um pouquinho diferente, o texto diz assim: mais uma vez, o Senhor se irou contra Israel,
Por isso, incitou Davi contra o povo, levando a fazer um recenseamento de Israel e de Judá. Então, o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? No entanto, a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então, eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. Agora você pula lá para o versículo 10. Depois de contar o povo, Davi sentiu pesar no coração e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Agora lá no versículo 15, e a gente vai até o final. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. Morreram 70.000 homens do povo, desde Dan até Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu de trazer essa catástrofe e disse ao anjo que destruía o povo: basta, detém a mão. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da ilha de Araúna, o Jebuseu. Então, Davi, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu que o rei e os seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse: por que o meu senhor e rei veio a este teu servo? Davi respondeu: para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre esse povo. Araúna, porém, disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, tudo isso dou a ti. Ele acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, se agrade de ti, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e deu fim à praga que destruía Israel. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, Deus, e te pedimos nessa manhã que o teu Espírito Santo, ele possa revelar, Senhor, a cada um de nós aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, ilumina a nossa mente, nosso coração, para que a gente possa entender, Deus, a tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nesse texto conta a história de Davi, esse homem segundo o coração de Deus, esse homem que não somente cometeu grandes feitos, mas também errou bastante. Apesar de ter errado inúmeras vezes, a Bíblia aponta Davi como um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava a Deus, um homem que buscava servir ao Senhor de todo o seu coração. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é o fato de que Davi, ele levanta um censo ali no povo. E a pergunta que a gente pode se fazer é: qual o problema? Qual o problema de fazer um censo? Qual o problema dele contar o povo? O problema é que Davi, ele faz isso por pura vaidade. A vaidade tomou conta de Davi. A arrogância tomou conta do seu coração.
ele olha para aquele povo, ele vê um grande povo, ele vê um grande exército, ele fala assim, eu vou contar, eu quero saber quantas pessoas tem aqui, eu quero saber qual é o povo que está me seguindo, eu quero saber qual é o poderio que eu tenho. Davi, ele estava depositando a sua confiança nesse momento, nos meios humanos, ele esqueceu, colocou de lado, que todas as suas vitórias, todas as suas realizações, foi porque o Senhor estava com ele nas suas batalhas. Ele passa a olhar para aquilo, para aquele cenário, tentando entender o seu poderio bélico. Ele fala assim, espera aí, eu sou o cara, eu sou bom demais, eu acho que tem muita gente aqui comigo, vamos contar, eu quero saber quanta gente tem aqui. E ele cai nessa cilada. A intenção de Davi era errada. O contar o povo não era um problema, mas o desejo do seu coração, aquilo que tomou conta do seu coração, a motivação é que estava errada. E é interessante que quando você olha lá no verso 10, ele diz que ele cometeu um pecado, um ato de loucura. Davi vai dizer que o pecado é uma loucura. E quantas vezes eu e você não tratamos o pecado dessa forma? Nós tentamos passar um brilhozinho no pecado, dar um brilho nele, dar um nome diferente, mostrar que não é bem assim, tentar justificar aquilo que foi feito. Meu irmão, Davi diz que pecado é loucura, loucura, um ato insano contra Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Toda vez que nós pecamos, nós estamos agindo como um louco, como alguém que não está pensando nas consequências daquilo que faz, alguém inconsequente, alguém que olha para as circunstâncias e fala assim, eu vou fazer e seja o que Deus quiser, vamos ver no que vai dar. Davi, ele se colocou dessa forma, consequência, Davi perdeu 70 mil homens do seu povo. Infelizmente, quando nós pecamos, às vezes as consequências ela não vêm só para a gente, ela atinge aqueles que estão ao nosso redor também. Infelizmente, nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em família, nós temos pessoas ao nosso lado, pessoas ao nosso redor, e quantas vezes nós sofremos consequências por conta de escolhas ruins que alguém fez, que está do nosso lado, que caminha próximo da gente. O texto diz que quando Davi ele chega num determinado lugar, ele se arrepende, ele olha, Gade, o profeta, chega para ele e fala assim, olha, você precisa levantar um holocausto ao Senhor. E ele vê ali Araúna então recebe o rei, ele vê o rei se aproximando, ele fala assim, o rei está chegando, e ele corre, ele se antecipa para encontrar com o rei, e quando ele olha para o rei, ele fala assim, se o rei está vindo na minha casa, eu vou dar o que eu tenho de melhor para ele, e ele oferece, olha só, você quer oferecer um holocausto? Eu te dou aqui, tem boi, tem lenha, tem tudo, tem espaço, o que você precisa? Diz mais. E aí Davi fala para ele assim, eu não oferecerei sacrifício ao Senhor, que não me custe nada. Eu não oferecerei algo para o meu Deus, que não me custe nada. Eu errei, cometi um pecado, um ato de loucura, e agora eu vou oferecer um holocausto. Isso precisa me custar alguma coisa. Que lição, meus irmãos. Que lição que Davi está nos dando aqui. Eu queria destacar com você, nessa manhã, como ser um crente de excelência. Eu vou levantar aqui alguns pontos que eu e você aprendemos através desse erro de Davi. Primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo, lá no versículo 3. Lá no versículo 3, o texto diz assim, mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Aqui nós temos o primeiro passo para nós sermos um crente de excelência. Ouça bons conselhos, eles podem te livrar de grandes problemas. Ouça bons conselhos, porque bons conselhos podem te livrar de grandes problemas.
Davi estava aqui no capítulo anterior, se você for olhar, é apresentado uma lista com os principais guerreiros de Davi, homens que se destacavam sob o comando dele, homens que faziam parte desse grande exército de Davi. Já no início do capítulo 24, Joabe, ele começa a tentar convencer Davi. Davi, presta atenção, olha o que você está fazendo, é isso mesmo, cara? Você vai levantar esse censo? E aí Davi fala assim, não, eu vou fazer. Joabe tenta argumentar, tenta conversar ali, mas Davi, ele não dá ouvido, ele estava obstinado, irmãos. Ele queria, porque queria levantar aquele censo. Ele despreza os conselhos de Joabe. Ele ignorou completamente aqueles conselhos, e ele trilhou o desejo de seu coração. Alguém que caminhava com Davi, alguém que era referência ali. Joabe tinha erros, e a Bíblia também aponta erros de Joabe, mas era um homem fiel a Davi, leal a ele, estava com ele na caminhada. Naquele momento, Joabe tenta dar um bom conselho para Davi, mas Davi despreza o conselho de Joabe. Quantas vezes, irmãos, nós temos pessoas que caminham conosco, pessoas que nos discipulam, pessoas que nos lideram, pessoas que nos amam, e às vezes tentam nos dar algum conselho, algo que essa pessoa já viveu, algo que essa pessoa já caminhou, já trilhou, já passou por um problema, mas não, a gente tapa os ouvidos para aquele conselho. Davi, ele falou, eu vou fazer o censo, não importa, Joabe, eu estou certo disso, eu vou fazer o censo. Se fosse nos dias de hoje, Davi talvez me daria um telefonema, pastor, você consegue me liberar o Lucas aí do Atitude News, para ele fazer o censo aqui comigo? Manda esse miserável bater na porta do povo, porque ninguém está respondendo o censo aqui, lembra disso? O Lucas batendo aí na porta dos outros de madrugada, brincadeira, né, Lucas? Mas talvez hoje Davi pediria lá ajuda para o Lucas para fazer o censo. O fato é que ele queria, porque queria avançar nesse propósito. Ele estava certo de que iria seguir esse caminho. Desprezou completamente o conselho de alguém que caminhava com ele. Nenhum argumento seria capaz de fazer Davi voltar atrás. Joabe então desiste, fala, então, já que você quer, você é o rei, vamos lá, vamos fazer o censo. E o povo sai para fazer essa contagem. Irmãos, eu conheci uma mulher, uma pessoa, que ainda jovem, ela se apaixonou por um rapaz, olhou para aquele homem, convivia com ele, se apaixonou por ele. O cara não valia 1 centavo, o cara não valia nada, o camarada era um picareta, mentiroso, todo mundo sabia, mulherengo, traía tudo que é mulher, mas ela se apaixonou pelo cara, se apaixonou, viu nele algo que só Jesus na causa, e quando ela começa a se relacionar com esse cara, a família toda sabia da história, conhecia o passado dele, conhecia o presente dele, e já imaginava o que ele iria fazer no futuro. O camarada estava ali, começou a namorar ela, volta e meia marcava um compromisso, e aí dava o famoso perdido, não aparecia. A mulher ficava lá triste, e ele vinha com uma conversa que convencia ela. O camarada 7-1 nato, bom de lábia, enganava aquela mulher, e ela acreditava no camarada, picareta, contava uma história para ela, não, que eu fiquei preso em tal lugar, que eu estava na escola, dando aula, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo outro, e o camarada não chegava. Irmãos, o fato é que aquela mulher estava tão apaixonada por ele, que ela não conseguia ouvir o conselho dos seus familiares. A família falava, separa desse cara, ele não vale nada, olha, eu vi esse camarada com uma outra mulher lá em tal lugar, e ela achava que era a história da família. Talvez você conheça pessoas assim.
A família está ali, dizendo, olha, não vai por esse caminho, não faz isso, o cara não presta, a mulher não presta, e a pessoa está insistindo. Resultado da história, casou com o camarada. Casaram, foram viver juntos. Meu irmão, é óbvio que a tragédia é anunciada. O casamento não deu certo. O casamento começou a apertar. Uma hora ele já não conseguia mais dar desculpa. Estava convivendo com ela. O cerco fechou. E aí o cara já não conseguia mais esconder as mentiras dele. Jogar sujeira para debaixo do tapete. Já não dava mais. E ela começou então a perceber os comportamentos. Começou a descobrir algumas coisas. Começou a entender que aqueles conselhos que ela havia recebido lá atrás, a família estava certa. Ela então começa a sofrer agressões físicas, morais, vai parar na delegacia, só problema, uma tragédia, porque desprezou bons conselhos. Alguém que estava olhando para aquela situação e estava falando assim, filha, sai dessa situação, não entra nisso, isso aqui é cilada, esse cara vai te fazer sofrer, ele vai acabar com a tua vida, e não deu outra. Um estrago emocional muito grande, um estrago, irmãos, que carrega sequelas para a vida inteira. Tem pessoas que não conseguem se recuperar, se fecham, inclusive, para outros relacionamentos. Talvez essa seja, inclusive, a sua realidade, que entrou aqui nessa manhã. Viveu situações difíceis num relacionamento, mas, meu irmão, minha irmã, a vida não acabou. A vida não acabou. Um dia, Davi também não ouviu aqueles bons conselhos de Joabe, mas ele reconheceu, ele disse assim, eu errei, eu pequei, cometi uma loucura, e ele volta atrás. As consequências, ele sofreu, e às vezes a gente sofre as consequências, mas Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que olha para a gente e fala assim, é meu filho, é minha filha, eu vou estender a minha mão, vou dar uma nova chance, um recomeço, vai ter algo novo. Irmãos, Davi reconheceu que aqueles conselhos que Joabe estava dando, eram conselhos de alguém que o amava. Valorize os conselhos que você recebe, de pessoas que te amam. Se você tem um discipulador, se você tem uma discipuladora, valorize esse tempo, valorize o conselho que essa pessoa te dá. Se você tem alguém que te pastoreia de perto, valorize esse cuidado. É alguém que está zelando pela sua vida, é alguém que te ama, é alguém que vai responder para o Senhor pelo cuidado que tem exercido sobre a tua vida. Ouça os conselhos do seu pastor. Se você é membro dessa igreja, ouça os conselhos dos seus pastores. Irmãos, nós amamos vocês. O Senhor nos colocou aqui para pastorear a vida de cada um de vocês. Então guarde com muito carinho tudo aquilo que a gente tem falado nesse púlpito. Tudo aquilo que tem sido pregado aqui é porque nós queremos aconselhá-los à luz da palavra. Alguém que ama não fala conselhos por si só. Alguém que zela pela sua vida vai buscar na palavra o aconselhamento correto. Jamais alguém pode chegar para você e dizer o que você precisa fazer da sua vida. Ah, sai desse emprego porque não está dando certo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Conselhos à luz da palavra. Conselhos que vão cercar você de cuidado para que você não caia numa loucura, num pecado. É isso que eu estou dizendo. É isso que Davi não identificou. Joabe percebeu que o coração de Davi, naquele momento, estava cheio de vaidade. E ele tenta aconselhá-lo, mas Davi não percebe isso. Davi não percebeu. Mas você tem a oportunidade de perceber isso. Você está aqui nessa manhã, e você tem recebido bons conselhos. Eu creio que o Senhor tem te dado bons conselhos, lá no seu tempo a sós com Deus, lá na sua célula, lá no seu discipulado.
Na caminhada, Deus tem te dado bons conselhos. Ouça a voz do Senhor. Outro dia, eu conversava com uma pessoa que se aborreceu numa igreja, se entristeceu lá, o marido novo convertido. Primeira coisa que a pessoa fez, vou sair da igreja. Saiu da igreja. Está sendo algo inteligente? Não, pô. Não é inteligente. Naquele momento, o marido novo convertido precisa de cuidado. Precisa ser cercado de cuidado. Aí sai, vai para um outro lugar, não conhece ninguém, o camarada esfria. Daqui a pouco, está no mundo de novo. Todo aquele investimento, todo aquele trabalho, todo aquele cuidado que foi oferecido, que foi exercido, é esquecido. Ouça bons conselhos. Lá, Salomão, Provérbios, capítulo 19, versículo 20, ele diz o seguinte: ouça conselhos e aceite instruções, e no fim, você será sábio. E no fim você será sábio. Quem diz isso, meu irmão, é ninguém menos que Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. Salomão. Tem gente que vai dizer assim: ah, pastor, se conselho fosse bom não se dava, né? Conselho se fosse bom se venderia. Irmãos, palavra de Deus não tem ditado popular que sobreponha a palavra do Senhor. Está lá em Provérbios 19, 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e no fim você será sábio. Se você quer ser alguém sábio, ouça conselhos. Ouça bons conselhos. Cerque-se de pessoas que vão te aconselhar à luz da palavra de Deus. Não ouça conselhos de quem está lá no mundo. Às vezes você está lá vivendo uma crise conjugal. Aí você vai se aconselhar com aquela pessoa que trabalha com você. A mulher está toda carente, quase se separando do marido. Aí chega no trabalho, ela fala assim: vou almoçar. Aí o gavião fala para ela assim: vai almoçar? Vou com você. Aí desce para almoçar com ela. Ah, nada a ver, pastor, está lá no bandejão da empresa. Sentado ali no bandejão da empresa, ela começa a dizer: meu casamento está ruim, está triste. O que ele vai dizer? Vem cá, chora aqui no meu ombro, ó. Bom conselho esse? Claro que não. Nós precisamos ter bons conselhos, sermos cercados de pessoas que conhecem a palavra e que vão nos orientar à luz dela. Irmãos, como ser um crente de excelência, esteja disposto a obedecer e recomeçar. Olha o que diz lá no versículo 10. Depois de contar o povo, Davi sentiu pesar no coração e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro, me perdoe o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Davi reconhece, ele cai em si, ele entende que ele foi alguém que errou, pecou, caí, Senhor. Eu senti o pesar no coração. Alguém segundo o coração de Deus é alguém que sente esse pesar quando erra, quando peca, quando a gente desagrada a Deus, bate aquele peso no coração, não é verdade? A gente, quando faz algo de errado, quando a gente entristece, sabe que entristeceu o coração de Deus, bate aquela dorzinha assim no peito e fala assim: meu Deus, fiz besteira, não era para ter feito. Não tem como, irmão. Não tem como. O Espírito Santo, ele toca a campainha, ele aperta o sinal de alerta lá, o alarme soa, começa aquela campainha a soar lá, bam, bam, bam. Tem alguém aí que errou. Acende a luz de alerta. Davi passou por isso, ele olhou para essa situação, ele viu que ele tinha errado, sentiu um peso no coração, mas ele não parou por aí. O texto diz que ele estava disposto a obedecer e a recomeçar. Gade, então, dá um conselho para ele. Aí vem um outro camarada, Gade, se aproxima de Davi e fala para ele: Davi, o negócio é o seguinte, você vai lá agora, oferece um holocausto. Davi questiona, Davi pergunta: por que eu tenho que fazer isso? Davi obedece. Davi, dessa vez, ele fala assim: esse bom conselho eu não posso desprezar.
eu tenho que seguir esse bom conselho, eu vou lá, eu vou fazer isso. E ele então se encontra naquele lugar onde Araúna estava. Ele entendeu que o nosso Deus é um Deus de recomeços, é um Deus de novas oportunidades, é um Deus que traz um novo tempo. Davi, aquele homem que tinha se mostrado arrogante naquele momento, tomou uma decisão errada. Agora, ele resolve clamar ao Senhor. Ele resolve se reconciliar com Deus. Ele resolve restaurar a sua comunhão com o Pai. Ele resolve recomeçar. Ele resolve pedir perdão. Ele está disposto a obedecer e a recomeçar. Interessante. Já viu quando o casal briga? Às vezes a gente está lá, vivendo uma lua de mel. Esse casal que eu relatei aqui, infelizmente, separou. Separou. Eu digo infelizmente porque o camarada não quis mudar. Ele tinha a oportunidade de um recomeço. Ele tinha a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Ele tinha a oportunidade de reconhecer que Jesus era capaz de trazer um casamento correto. Alguém que respeitasse a sua esposa, mas ele não quis, separou. Mas nós também temos exemplos de casais que enfrentaram desafios, famílias que enfrentaram desafios, famílias que estavam quase separando, famílias que chegaram a falar assim: olha, eu não aguento mais viver contigo, eu quero divórcio, não dá mais, isso é chato, isso é chata. E aí começa aquela briga, é um jogando culpa no outro, é um tentando achar o problema onde está no outro, mas se reconciliaram, se abriram para o Senhor, foram cuidados, fizeram casados para sempre, né? Fizeram o casados para sempre, renovaram seus votos, e hoje estão aqui, servindo na igreja. Glória a Deus, porque nosso Deus é um Deus de recomeços. Nosso Deus é um Deus que nos chama para uma nova oportunidade. Agora, você precisa ter disposição para recomeçar. A disposição para recomeçar, ela demonstra a nossa submissão. A nossa disposição para recomeçar demonstra o quanto nós estamos aqui para pagar o preço. Porque recomeçar envolve sacrifício, envolve comprometimento. Davi olha para aquela situação, perdeu 70 mil soldados, ele fala assim: agora eu tenho que recomeçar. Onde é que reseta? Onde é que começa de novo? E ele vai lá, ele fala assim: eu preciso recomeçar, eu vou levar então um sacrifício ao Senhor, eu vou levar algo ao meu Deus, eu quero selar a paz, porque o resultado desse recomeço aqui de Davi foi restauração e paz no seu relacionamento com Deus. Assim como um homem que perdeu a esposa, ele precisa recomeçar, ele tem que reconquistar aquela mulher, ele tem que reconquistar a confiança dela. Ele vai comprar flores, ele vai levar para jantar fora, ele vai preparar um jantarzinho em casa para ela, ele vai arrumar a cama, agora ele lava a louça. Ele era aquele cara que deitava, arrancava a roupa do corpo, largava em qualquer canto, agora ele pega a roupa, bota no cesto. Ele pergunta: você quer uma ajuda, meu amor? Porque ele quer reconquistar aquela mulher. Isso dá trabalho, isso leva tempo. Agora, o final é só alegria, meu irmão. O final é paz no lar. O final é um casamento que passa a ser referência para outras pessoas. Alguém que vai olhar e falar assim: bom, se ele conseguiu, eu também consigo. Você começa a servir de esperança para outras pessoas, para outros casais. Por isso nosso Deus é um Deus de recomeços. Por isso nosso Deus é um Deus que Ele devolve a esperança. Em Cristo Jesus nós recomeçamos. Lá na cruz do Calvário, Ele falou assim: está consumado. Ele disse assim: olha, agora começa do zero. A gente tem mania, às vezes quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente comete algo contra o Senhor: Senhor, pequei de novo.
Deus vai falar assim, cadê o de novo? Eu não lembro de você ter pecado. Porque Ele apaga as nossas transgressões. Ele está dizendo para você o seguinte, eu não vou jogar na sua cara aquilo que você fez. Aquilo que você fez, o seu passado, aquilo que você errou, está apagado. Eu não me lembro mais disso. Zerou a conta. Começa de novo. E de novo. E de novo, e quantas vezes forem necessárias. Mas recomece. Você está aqui, você está vivo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A maior mentira que o diabo tenta colocar na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, é dizer que não tem mais jeito. Essa é a maior mentira que Satanás tenta colocar no nosso coração. É o maior engano. Porque tem jeito sim. Tem jeito sim. Ele está disposto a recomeçar. Ele te ama, assim como Ele amou Davi, assim como Ele chamou Davi. Davi, olha só, vem cá, o relacionamento está restaurado. Eu te amo, Davi. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Recomece. Recomece. Seja um crente excelente, um crente de excelência. Ele recomeça. Ele reconhece o seu erro. Ele está disposto a obedecer. E ele recomeça. Ele recomeça. Ele não para no meio do caminho. Ele não desiste. Ele recebe aquela injeção de ânimo do Senhor. Como ser um crente de excelência? Ofereça algo que te custe e não aquilo que te sobra. Ofereça algo que te custe e não aquilo que te sobra. Irmãos, essa parte da mensagem, ela mexeu muito comigo. Essa parte da mensagem, Deus fez algo assim, novo no meu coração. Quando eu li esse texto aqui, ele diz assim, lá no versículo 24, o rei, porém, respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira de bois por 50 siclos de prata. Davi era o rei. Ele tinha poder para chegar lá e falar assim, Araúna, a partir de agora isso aqui é tudo meu, tá? E eu vou oferecer um holocausto ao meu Deus. Ele poderia, ele tinha autoridade para isso. Araúna, ele vê o rei se aproximando, ele fala assim, é o rei, ele está chegando. Olha, está vindo o rei. Imagina você receber o rei na sua propriedade. Uma honra. E Araúna se antecipa. Ele chega para Davi e fala assim, Davi, o que você precisa? Ele coloca tudo à disposição de Davi, tudo. E Davi fala para ele assim, não, Araúna, não quero. Eu preciso oferecer algo que me custe. Eu preciso oferecer algo que me custe ao Senhor. O que você tem oferecido ao Senhor, irmãos? Aquilo que te sobra ou aquilo que tem te custado? E eu não estou falando aqui só da questão financeira, é também. Será que você tem oferecido as migalhas do seu tempo para Deus? Será que você tem oferecido aquilo que sobra do seu tempo para Deus? Será que você tem oferecido aquilo que sobra da tua família para o Senhor? Será que você, jovem, tem oferecido apenas aquilo que sobra do seu tempo no seu dia a dia? Será que nós temos oferecido aquilo que tem nos custado algo para o Senhor? Infelizmente, o que a gente vê hoje é uma realidade de muitas pessoas pregando um evangelho barato. O evangelho não é barato. O evangelho custou um alto preço. Foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós não podemos oferecer algo que não nos custe para o Senhor. Ser líder de célula custa tempo, custa dedicação. Nós seguirmos ao Senhor custa. Você crente, você quer ser um crente de excelência, vai te custar algo.
Vai te custar abrir mão, muitas vezes, de estar em determinados lugares, de frequentar determinados ambientes, de ter determinadas amizades. Vai te custar. Não existe evangelho barato. Precisa custar algo. Outra vez, recente, estava conversando com o Dani e o pastor Wagner. Eles serviram durante um bom tempo numa casa de acolhimento de crianças, um projeto que acolhia crianças. E a tia Dora, né, tia Dora? A tia Dora era responsável lá. Quantas experiências eles viveram lá, quanta coisa bacana, mas eles tinham um desafio lá. E sabe qual era um dos grandes desafios que eles tinham lá? É que a criança, por si só, ela não consegue valorizar as coisas. A criança, os nossos filhos, às vezes, eles não fazem ideia do sacrifício que a gente faz para oferecer o melhor para eles. E com aquelas crianças lá, também não era diferente. Quantas vezes elas recebiam um presente, um brinquedo, e aí daqui a pouco quebrava o brinquedo, sabe o que ela fazia? Largava o brinquedo de lado, daqui a pouco eu ganho outro. Porque toda hora chegava a doação lá. Era um desafio mostrar para eles o valor das coisas. Era um sacrifício isso. Talvez você, criança que está aqui, hoje, falar para as crianças agora, você toma Danoninho, né? Chambinho, né? Você toma lá aquele Danoninho gostoso, você abre a geladeira, está lá, aquela bandeja de Danoninho. Aí hoje tem um monte, tem aquele que você abre, tem um monte de confetezinho para você virar dentro. Tem com cereal, tem de todos os sabores, tem com chocolate, tem de tudo que é jeito, tudo que é gosto. Só que seu papai e a sua mamãe, isso era artigo de luxo para ele. Era artigo de luxo. Sabe o que significa isso? Não tinha na geladeira disponível, não. Era quando o pai e a mãe podiam, às vezes naquela primeira compra do mês, que era feita para encher a despensa, lembra disso aí? Né? Você ia no mercado, você chorava. Mãe, pelo amor de Deus, compra um Danoninho. Compra um Danoninho, mãe. Você fazia aquele drama danado para ganhar um Danoninho. Porque seu pai e sua mãe não podiam comprar. Hoje você abre a geladeira e está lá o Danoninho. E porque está fácil, não valoriza. Porque está fácil, abre, toma metade do Danoninho e larga de lado. Quero mais não. Quero mais não. Está ruim. Toma todo dia, mas hoje está ruim. Né? Não valoriza. Às vezes, você passou dificuldade lá na tua infância. Você sabe o sacrifício que era para você ganhar uma roupa nova. Roupa nova era só aquele conjunto que cantava lá. Não tinha para você, não. No máximo, você tinha que se contentar no Natal, de ganhar uma roupinha. Ó, Natal, vou comprar roupa para você, hein? Ou então aniversário. Não era isso? Era no máximo. Ou fui só eu que passei a perrengue? Eu sou o único pobre aqui da comunidade, né? Vivi, gente. Quanto sacrifício da minha mãe. Eu lembro até hoje. Eu era garoto, saí com a minha mãe para Ipanema, comprar uma roupa naquela loja muito famosa, aquela grife, né, conhecida no mundo inteiro, C&A. E eu falei para minha mãe assim, passando na rua, eu vi um par de luva de boxe. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe, compra a luva de boxe, mãe, compra para mim, mãe. E eu brigava muito com meu irmão, então eu já estava com a intenção de comprar a luva de boxe para a gente, né, fazer um fight lá em casa. E eu, mãe, por favor, mãe, compra, só se for para te enfiar a mão com essa luva. Era dificuldade atrás de dificuldade. E aí meu irmão, quando a gente chegou lá para comprar roupa, meu irmão falou para minha mãe assim, eu não quero dessa loja não. Ela falou assim, ou daqui ou de lugar nenhum, porque é o que eu tenho. A gente viu os amigos tudo vestindo lá, Pier, né? Entregou a idade, hein? Essa risada entregou a idade. Vestindo, né, aquelas marcas, Ciclone, Company. Aí você falava assim, pô, também quero, camisa de baile. Aí você falava assim, também quero. Mas a minha mãe não tinha condições de dar aquilo para a gente. A minha mãe não tinha condições. A minha mãe, o dinheiro era suado. Você sabe o que eu estou falando, você viveu isso também. E a gente hoje faz todo o sacrifício para dar o melhor para os nossos filhos.
A gente se esforça para dar melhor educação, coloca numa boa escola, paga um plano de saúde, né? Na minha época eu tinha o Miguel Dor, era excelente. Passava mal, mamãe falava, vamos embora, pega a carteirinha do plano aí, vamos para lá. Era assim. Mas o fato é que quando a gente olha para esse texto, Davi fala assim, eu preciso dar algo que me custe ao Senhor. Eu preciso valorizar a presença dEle. Eu preciso valorizar o meu relacionamento com Ele. É interessante que, quando a gente olha para a palavra do Senhor, lá em Lucas 21, versos de 1 a 4, Jesus ele conta a história de uma viúva que doou uma pequena quantidade, mas o texto vai dizer que ela deu tudo que ela tinha. A sua contribuição ali representava muito pouco, e tinham homens ali que doaram muito mais do que aquela mulher, mas Jesus olha para aquele contexto, ele fala assim, ela deu mais do que todos vocês, ela deu tudo que ela tinha, ela doou mais. Os ricos daquele lugar, eles fizeram uma contribuição, eles deram uma contribuição, mas a viúva, ela ofereceu um sacrifício. A viúva, ela ofereceu um sacrifício. Cuidado para você não apenas contribuir com a obra do Senhor. Ofereça o seu melhor para Ele. Ofereça aquilo que te custa. Quando você vier ofertar, oferta com alegria, meu irmão. Oferta aquilo que te custa. Não dá aquela nota de R$2 toda amassada lá no bolso, no fundo da bolsa, não. Pastor, mas eu só tenho isso. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Dê o que você pode, mas dê aquilo que te custe. Quando você for dar o seu tempo, dê o melhor do seu tempo para Deus. Dê o melhor do seu tempo. Quando você for ser um líder de célula, seja o melhor líder de célula. Quando você for um evangelista, for falar de Jesus para alguém, fale da melhor maneira possível. Ofereça algo de excelência para o Senhor. Seja um crente de excelência. Não seja um crente medíocre, de estar na média. Seja um crente de excelência. Deus nos chama, para finalizar, a sermos como o apóstolo Paulo, ele nos exorta. Paulo vai dizer que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Algo que nos custe. Algo que nos custe. Talvez você tenha caminhado com Deus até hoje, e você não tinha entendido dessa forma. E não tem problema. Deus está te chamando hoje para recomeçar. Ele está dizendo para você assim, meu filho, minha filha, hoje eu te chamo para zerar essa conta, e a partir de agora, sou eu e você, me ofereça o que você tem de melhor. Seja um crente de excelência. Esse é o chamado de Deus para a tua vida hoje. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de recomeços, Pai. É um Deus que nos dá novas chances, Pai. É um Deus que tem todo dia, Pai, expectativas a nosso respeito, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus de excelência. Tudo que o Senhor faz tem a sua marca de excelência, Pai. E nós queremos ser homens e mulheres de excelência também, Pai. Queremos oferecer algo que nos custe, Pai. Não queremos oferecer, Deus, esmolas para o Senhor, Pai. Não queremos oferecer, Deus, aquele tempo que resta. Não queremos oferecer um pouquinho da nossa família, Pai. Queremos a nossa família toda no Teu altar. Pai, nós não queremos oferecer, Deus, aquilo que vem de qualquer jeito. Não, Deus. Pai, nós queremos ouvir os bons conselhos que o Senhor tem para a nossa vida, através daqueles que caminham conosco, através daqueles que nos amam, através daqueles que nos apontam, através da palavra, o caminho que é Cristo. Nos faz sermos, Deus, pessoas cercadas, Pai,
por bons conselhos, Pai. Nos faz entender, Deus, nos faz entender aonde nós erramos, Pai. Nos faz entender, Deus, enxergar os nossos erros, Pai, e recomeçar todos os dias, quantas vezes forem necessárias, Pai. Porque esse é o segredo, Deus. Esse é o segredo da vida contigo, Pai. É não desistir, é avançar, é recomeçar todos os dias, Pai. Eu te louvo, Deus, porque a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã, aleluia, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos forjado, Pai, a sermos homens e mulheres, famílias, Pai, de excelência, e é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.